Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é modernidade, colonialismo e barbárie. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, a fala do presidente Lula, comparando o genocídio que Israel pratica contra os palestinos ao Holocausto, reacendeu um debate que é muito antigo, que é um debate sobre o papel do Holocausto contra os judeus praticados pelos nazistas na história da humanidade, na história da modernidade. E aí tem vários pontos importantes nesse debate. Eu vou me permitir fazer um vídeo relativamente longo sobre o tema, e eu já peço desculpas que eu vou ter que fazer muitas citações, porque é importante colocar muita bibliografia nisso para tentar explicar o tema. Eu vou dividir isso em dois blocos fundamentais, beleza? O primeiro bloco eu vou chamar de colonialismo clássico. Veja, no século XV, a Europa Ocidental, principalmente Portugal e Espanha, que por vários motivos foram estados pioneiros no processo de colonização, começam a colonizar a região que vai ser posteriormente chamada de América, ou América Latina, depois. Então a Espanha vai num processo de colonização do México e todo o que vai ser chamado depois de América Espanhola, e Portugal, principalmente a região que vai ser chamada posteriormente de Brasil. Esse período inicial de colonialismo clássico, ele marca uma inflexão na história mundial. Até então, o globo terrestre teve vários impérios gigantescos com extensão territorial assustadora, como o Império Romano, o Império de Alexandre o Grande, como o Império Persa, como o Império do Gengis Khan da Mongólia e por aí vai. Só que pela primeira vez na história, nós temos organizado o que a gente pode chamar de um sistema mundial que configurou a partir da conexão entre três continentes, Europa, África e Américas, comandado pela Europa no papel de metrópole, que monta um sistema colonial e escravagista que se configura como um processo de extermínio e escravização de milhões de seres humanos. Do século XV até o começo do século XIX, a gente tem na casa de mais de 100 milhões de pessoas exterminadas e mais de 20 milhões de pessoas escravizadas. Veja, existia escravidão na Mesopotâmia, no Egito Antigo e por aí vai, enfim, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, mas a escravidão do chamado Novo Mundo, na era da modernidade, é uma novidade pela sua escala, pela sua extensão, pela sua duração no tempo, pela sua justificação e pelo grau de barbárie que está ali colocado. Então, assim, a gente vive um processo único na história humana em que se monta um sistema mundial que tem como premissa a superioridade racial de um sujeito político dominante, o colonizador, frente a outros povos. Do século XV até o começo do século XIX, essa superioridade racial estava baseada fundamentalmente em argumentos teológicos, argumentos religiosos. Então a ideia é que, por exemplo, a população negra era descendente de Cã, por exemplo, ou de Caim, que matou Abel. Então a pele negra era prova do castigo divino, da maldição daquele povo. E o sofrimento da escravidão seria uma forma de redimir em terra os pecados para, no pós-mortem, ter direito à vida eterna. O fato concreto objetivo é que, a partir do século XV, nós temos, pela primeira vez na história humana, a montagem de um sistema mundial baseado na desumanização de milhões de pessoas de acordo com um critério racial. Isso está muito bem descrito, o papel da escravidão do sistema colonial no nascimento do mundo moderno no livro Capitalismo e Escravidão, de Eric Williams, que é um clássico que todo mundo tem que ler, ou no capítulo 23 do Capital de Marx, na assim chamada acumulação primitiva. Pois bem,
Essa primeira fase do colonialismo, ela é encerrada não com o fim do colonialismo, mas com uma nova fase. A partir do século XIX, vários países estão passando pelo processo de chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, com a consolidação do modo de produção capitalista em vários países da Europa, ela dá uma nova capacidade econômica, bélica, militar, tecnológica para os países da Europa Ocidental no processo de colonização. Então, até então, por exemplo, a África, enquanto continente, não estava dominado pelas potências europeias, né? A professora Leila Hernandes, inclusive, no livro África na Sala de Aula, mobiliza uma metáfora que é muito boa, falando que até o século XIX os europeus estavam na costa da África, num processo de roedura, né? Meio ali nas bordas e tal. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo industrial e, posteriormente, no final do século XIX, com a era do imperialismo, a capacidade econômica militar de domínio se dá de tal forma que toda a África é devorada pelo colonialismo, né? Não é coincidência que os europeus estavam em África há séculos, mas é só no final do século XIX que a África é realmente conquistada como um todo. Um marco disso é, por exemplo, a Conferência de Berlim de 1885, em que o continente africano é repartido nas zonas de influência. Além disso, civilizações milenares são conquistadas de maneira muito violenta, né? Que é o caso, por exemplo, da China. E aí você tem, né, no final do século XIX, o mundo, a maioria da humanidade estava sobre um processo colonial. China, Índia, Indochina, que depois vai se desdobrar, né, em vários países. Depois avança a colonização sobre a Coreia, continente africano, em Oriente Médio e etc. Então veja, o segundo momento da história é um momento colonial imperialista, em que o processo de colonização ganha um novo patamar de amplitude global e de capacidade de domínio dos povos, porque você tem um desenvolvimento, né, o avanço do capitalismo, de técnicas militares de subjugação muito mais avançadas. Nesse momento, o discurso de inferioridade racial não está mais fundamentado na teologia, e sim no certo positivismo científico. Então, é mobilizado a antropologia, a biologia, a medicina para provar a inferioridade racial de pessoas negras, de amarelos, que era como se chamava genericamente os asiáticos, de indianos, de árabes. Então, assim, se montou uma escadinha, né, em que no topo dela estava o homem branco como ser superior, o mais civilizado, o mais desenvolvido, e abaixo estava pessoas negras, árabes, indianos, amarelos, eslavos e por aí vai. Aliás, isso é importante, mesmo dentro dessa perspectiva racial fundamentada nas mentiras, na ideologia do racismo científico, nem todo mundo de pele branca era considerado branco. Então, até o critério de quem era branco estava vinculado, evidentemente, às relações de poder e de domínio no âmbito do sistema global. Então, as pessoas do leste europeu, por exemplo, os eslavos, não eram considerados brancos. Os irlandeses não eram considerados brancos, já que, inclusive, colonizados pela Inglaterra, morrendo aos milhares e às vezes aos milhões, como aconteceu no século XIX na Grande Fome da Irlanda, muito bem denunciada por Marx. Com o impacto da publicação da obra do Charles Darwin sobre as origens das espécies, a gente sabe, né, a gente lembra disso da escola, foi criado até um discurso de um darwinismo social, de que existe luta das espécies na natureza e existe luta das espécies na humanidade. A espécie superior, a mais forte, a mais civilizada, a que tem a tarefa de civilizar todos os seres humanos, é o homem branco, e todas as outras espécies humanas, raças, são inferiores. A ideia de uma superioridade racial era onipresente no pensamento europeu no século XIX. São poucos os pensadores e pensadoras do século XIX que escapam a isso. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o Herbert Spencer,
que é famoso como criador da teoria do darwinismo social, que na verdade ele nem foi o criador, ele foi um dos propagandistas disso. O Spencer também era um liberal muito famoso, que não é coincidência, inclusive era muito comum na época você ser um defensor do racismo científico e um liberal. Herbert Spencer era o pensador mais lido, mais influente da Europa ao seu tempo, né? Como brilhantemente retratou o Eric Hobsbawm ao mostrar a conexão entre liberalismo e darwinismo social. E aí, por que todo esse contexto é importante? Gente, isso é fundamental, antes da gente falar do Holocausto, para entender que o discurso antissemita, na virada do século XIX para a entrada do século XX, era um discurso fundamentado numa ideologia racial. Os judeus, tal qual população negra, tal qual asiáticos, tal qual indianos, árabes, era mostrado como uma raça inferior. O ensino de história da gente, em vários momentos, dá uma dimensão errada da coisa. Então, por exemplo, quase todo mundo lembra do famoso episódio da Olimpíada de Berlim, em que o Hitler, o partido nazista, organizou para mostrar a superioridade do homem branco, e o Jesse Owens, dos Estados Unidos, vai lá e ganha a medalha de ouro, né, calando o estádio em Berlim. A impressão que dá no ensino de história, como acontece hoje na escola, é que assim, Hitler era racista, ele, né, odiava, desprezava, considerava inferior negros e negras, e antissemita, como se o antissemitismo fosse só uma espécie de preconceito religioso ou de nacionalidade e não tivesse relação com a compreensão racial do nazismo. Então, como se fossem duas coisas separadas. Mas veja, o antissemitismo era parte intrínseca da visão total do nazismo, de que existiam raças superiores e inferiores. Entre as raças superiores estava principalmente o ariano, e entre as raças inferiores estava o judeu, estava o negro, estava o árabe, estava o asiático, o indiano e por aí vai. Isso é fundamental, porque isso foi apagado historicamente. Há um processo, e já vou entrar em algumas minúcias sobre isso, mas isso foi apagado historicamente e era uma compreensão que era pão comido, dado que o processo de extermínio que o nazismo operou não foi só contra os judeus. E aí quando a gente fala não foi só contra os judeus, ninguém está diminuindo a barbárie que foi. O que é importante destacar que o objetivo do nazismo era exterminar judeus, povo roma, chamado vulgarmente de ciganos, homossexuais, negros, eslavos. Hitler falava abertamente todos os eslavos como povos inferiores a serem exterminados tal qual os judeus. Então é como se na visão nazista você tenha uma grande família de povos inferiores que têm que ser desumanizados, e aí dentro dessa família de povos inferiores desumanizados, que podem e devem ser violentados e exterminados, estava também os judeus, né? E aí, claro, dentro do discurso antissemita do nazismo, existia especificidades no ataque ao povo judeu. Então, há discursos antissemitas do nazismo que eram só contra o povo judeu e não atingiam, por exemplo, a população negra, como o discurso do judeu rico, onipresente, que está manipulando os mecanismos do poder em todo canto. Isso é uma especificidade. Só que dentro das especificidades, você tem um discurso geral de inferioridade racial. Isso é muito bem demonstrado. Vou tomar a liberdade, por exemplo, de citar aqui trechos do meu livro, Raça, Classe e Revolução, em que eu faço esse debate no prefácio do livro. E aí, veja, na página 18, o que é que eu digo aqui? O nível de brutalidade da política de extermínio foi tanta que um famoso personagem da história do século XX tomava o extermínio estadunidense como grande exemplo para seu projeto. Esse líder era Adolf Hitler. Em uma reportagem do Sputnik sobre o genocídio indígena, é citado o historiador estadunidense John Toland, que diz: o conceito de Hitler dos campos de concentração se deve muito a seu estudo da língua inglesa e da história dos Estados Unidos. Presta atenção aqui, gente. Ele admirava os campos para os índios no Velho Oeste
e muitas vezes elogiava, perante o ciclo mais chegado, a eficácia do extermínio da população indígena da América. Presta atenção. Aí na página seguinte, eu continuo no livro. Outro historiador prestigiado, insuspeito de qualquer simpatia comunista, afirma a grande influência da história estadunidense no projeto hitleriano de colonização e escravização na própria Europa. Aí eu abro uma citação da obra do historiador Timothy Schneider, do livro Terra Negra, o Holocausto como História e Advertência. Diz a citação: Hitler comprimiu toda a história imperial e o racismo total numa breve formulação. Nosso Mississippi deve ser o Volga, não o Níger. O rio Níger, na África, já não era acessível ao imperialismo alemão desde 1918, mas a África continuava sendo fonte de imagem e nostalgia colonialista. O Volga, no limite oriental da Europa, era onde Hitler imaginava a fronteira do poderio alemão. O Mississippi não era só o rio que corta os Estados Unidos de norte a sul pelo meio do país, era também a linha pelo qual Thomas Jefferson queria expulsar todos os indígenas. Quem, perguntava Hitler, se lembra dos peles vermelhas? Para ele, a África era a fonte das referências imperiais, não só o lugar real do império. O leste da Europa era o lugar real e tinha de ser refeito como a América do Norte teve de ser refeita. E aí, continuando, eu faço uma outra citação do mesmo historiador, o Timothy Snyder, em que é dito o seguinte: a interpretação hitlerista da Revolução Bolchevique como projeto judaico não era nada exótico. Winston Churchill e o Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos, entendiam-na da mesma forma, pelo menos no início. O correspondente do Times de Londres via nos judeus a força principal da conspiração bolchevique mundial. Pouco habitual era a conclusão insistente e sistemática de Hitler, segundo o qual a Alemanha poderia ganhar poder global eliminando os judeus da Europa Oriental e derrubando sua suposta fortaleza soviética. Uma segunda América seria criada na Europa, depois que os alemães aprendessem a ver outros europeus como viam os nativos americanos e africanos, e consideravam o maior país da Europa como uma frágil colônia judaica. Veja, o que eu estou buscando demonstrar aqui? Hitler e os grandes quadros do nazismo, Himmler, Goebbels e por aí vai, eles viam a ligação aberta de continuidade entre a política imperialista e a política colonial clássica no projeto nazista. Hitler repetidas vezes, citou os Estados Unidos como exemplo. Não só os Estados Unidos, o extermínio dos povos originários, chamados genericamente de peles vermelhas, como também a segregação racial contra a população negra. Hitler, repetidas vezes, citou como exemplo positivo o domínio colonial da Inglaterra sobre a Índia e a China. Hitler, repetidas vezes, citou o colonialismo europeu em África como um modelo a ser copiado, que outros países conseguiram na frente da Alemanha seu espaço vital, colônias na África e na Ásia, e a Alemanha deveria também ter o seu espaço vital, as suas colônias, no caso na própria Europa, na Europa Oriental e na Rússia. Então veja, gente, esse imperialismo colonialista que deu um novo impulso à divisão do mundo entre colonizados e colonizadores, baseado num discurso cientificista, englobava também os judeus. Então, assim, o antissemitismo de Hitler era parte de um projeto colonial e racista. Não dá para separar o antissemitismo nesse momento da história de toda a ideologia racista de que existem povos inferiores e superiores racialmente, que existem povos civilizados e incivilizados, que podem e devem ser colonizados. É por isso, por exemplo, que grandes pensadores como Jean-Paul Sartre ligavam o colonialismo clássico em África ao antissemitismo. Quem leu bem Frantz Fanon viu que no Peles Negras, Máscaras Brancas, enquanto está debatendo racismo, Fanon fala do antissemitismo. Gente, isso era óbvio na época. O antissemitismo que se viu na Segunda Guerra Mundial era parte de um projeto racista e colonialista mais amplo.
Percebe? É isso. No pós-Segunda Guerra Mundial e até antes, veja, antes da Segunda Guerra Mundial, vocês podem conferir que vários pensadores e pensadoras estavam falando já do nazifascismo como aplicação do colonialismo europeu na própria Europa, já antes da Segunda Guerra Mundial. Isso está brilhantemente debatido no livro do historiador indiano Vijay Prashad, Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, que tem um capítulo ali no livro chamado Fascismo Colonial. Esse livro, ele mostra com riqueza de detalhes que antes da Segunda Guerra Mundial, gente, pelo amor de Deus, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha muita gente que debatia que o projeto nazifascista era a aplicação da política colonial capitalista europeia na própria Europa. No pós-Segunda Guerra Mundial, o próprio Frantz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Gente, vão anotando todos os livros aqui. Hoje não vai faltar referência. O próprio Frantz Fanon, ele fala que o nazifascismo nada mais é do que a política colonial europeia aplicada no seio da própria Europa, percebe? Está dito lá pelo Fanon, nos Condenados da Terra. Outro pensador clássico, o Aimé Césaire, que falaram que eu já pronunciei o nome dele errado, mas vocês entenderam, no livro O Discurso sobre o Colonialismo, a tese central do livro é que o nazifascismo nada mais é do que a aplicação no próprio território europeu do histórico de políticas coloniais da Europa. Então, campos de concentração, a desumanização total do outro, o extermínio sistemático, a tortura, a tentativa de destruição da autoestima do povo, da sua identidade nacional e tal. Tudo que a gente viu na Europa Ocidental era praticado por décadas e décadas e décadas pelos países europeus mundo afora, em particular na era moderna, né? Na era contemporânea, melhor dizendo, a partir do século XIX, em particular na África e na Ásia. Aí o Aimé Césaire, no discurso sobre o colonialismo, ele fala surpresa e indignação. E as pessoas dizem que estranho, mas é o nazismo, vai passar. Esperam e se mantêm caladas diante da verdade, que é uma barbárie, mas a barbárie suprema, aquilo que coroa, aquilo que resume o cotidiano das barbáries, que é o nazismo sim, mas antes de serem suas vítimas, foram cúmplices, que esse nazismo toleraram antes de sofreram, absolveram-no, fecharam os olhos e o legitimaram, porque até então havia sido aplicado apenas a povos não europeus, cultivaram esse nazismo. Ele é de sua responsabilidade, e ele coteja, escorria, penetrava antes de engolir nas suas águas avermelhadas, por todas as fendas, a civilização ocidental e cristã. Sim, valeria a pena estudar, clinicamente, em detalhes, os passos de Hitler e do hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito humanista e muito cristão do século XX, que ele carrega consigo um Hitler sem saber, que Hitler vive nele, que Hitler é seu demônio, que ele o vitupera, e é por falta de lógica, e no fundo, o que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, é a humilhação do homem branco. É de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiram até então apenas os árabes da Argélia, os coolies da Índia e os negros da África. Essa é a grande acusação que eu dirijo ao pseudo-humanismo. Ter, por muito tempo, reduzido os direitos humanos, ter ainda uma concepção estreita e fragmentada deles, parcial e tendenciosa, e considerando tudo sordidamente racista. E aqui, assim, né, gente, só esclarecendo, o Aimé Césaire, ele não está falando dos judeus, ele está falando da burguesia da Europa, dos intelectuais humanistas, dos liberais que se chocaram com o nazismo, mas que todos defendiam uma política colonial. Então, assim, no pós-Segunda Guerra Mundial, era pão comido a ideia de que o antissemitismo é uma forma de racismo e que está incluído no rol de ideologias coloniais e racistas. Então, do mesmo jeito que existiu o racismo contra negros e negras, que servia de justificativa para colonizar a África, o racismo contra asiáticos, chamados vulgarmente de amarelos, que servia de justificativa para todo tipo de colonização na Ásia, o racismo contra árabes, contra indianos e por aí vai, tinha um racismo colonial contra judeus, que
assumiu o nome de antissemitismo. Isso, inclusive, era expresso por Hannah Arendt. Sim, gente, Hannah Arendt. Veja, o projeto original do livro As Raízes do Totalitarismo era uma história do imperialismo, porque Hannah Arendt considerava que não era possível explicar o antissemitismo fora de um debate sobre imperialismo e colonialismo, percebe? Qualquer pessoa que estuda Hannah Arendt e que é minimamente honesta sabe disso. Tem um debate muito interessante no artigo do Domênico Losurdo, no ensaio, para a crítica à categoria de totalitarismo. Coloca na tela, Maxwell, foi publicado pela revista Crítica Marxista. O Domênico Losurdo faz um debate sobre esse primeiro plano de trabalho da Hannah Arendt. Hannah Arendt, inclusive, antes de publicar o livro As Origens do Totalitarismo, ela publicou artigos nessa linha, de que não dava para explicar o antissemitismo fora de um debate sobre imperialismo e colonialismo, que o antissemitismo era uma das ideologias colonial racistas. Quem leu o livro de Hannah Arendt, inclusive, percebe que as primeiras partes do livro estão em total desconexão com a última parte, que aí já era o começo da Guerra Fria, Hannah Arendt já estava nos Estados Unidos e ela muda totalmente o projeto do livro, não é isso? Então veja, se a gente voltasse no tempo, em 1950 era comum todo mundo debater o antissemitismo no geral e o antissemitismo nazista como parte do projeto colonial imperialista. Nesse sentido, ninguém colocaria em debate, presta atenção, ninguém colocaria em debate que o Holocausto contra os judeus é um dos massacres coloniais, uma das tentativas de genocídio que a humanidade conheceu na modernidade. Entendem? Veja, se você voltar para 1950, ninguém ia dizer assim, o Holocausto é único e é incomparável com qualquer outro fenômeno histórico. Ninguém ia dizer isso, porque a compreensão média, na época, e uma compreensão correta, é que o antissemitismo, que era cultivado, muito cultivado, inclusive, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e por aí vai, era um antissemitismo parte de um projeto colonial racista. O que é que acontece? No pós-Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, acontece a criação do Estado de Israel, né? A partir do momento que acontece a criação do Estado de Israel, começa uma política revisionista. E aí, veja, o revisionismo vem de verdade agora, que é tentar tirar o Holocausto dessa longa duração colonial imperialista e tentar fazer do Holocausto um evento único que não tem ligação nenhuma com nenhum outro evento da história da humanidade, que não existe padrão de semelhança ou de comparação histórica. Por que esse revisionismo? Gente, é bem fácil de entender. Veja, o povo judeu foi uma das vítimas do projeto colonial imperialista que explodiu na Segunda Guerra Mundial. Foi uma das. Só que vários países que reconheciam o sofrimento do povo judeu e diziam que ele tinha direito a um Estado nacional, negavam para outros povos colonizados igualmente vítimas de tentativa de genocídio. Então, ao mesmo tempo que o governo francês dizia que o povo judeu tinha direito a seu Estado nacional, ele negava esse direito para o povo da Indochina, né, do Vietnã, para o povo da Argélia, por exemplo. Ao mesmo tempo que a Inglaterra dizia que o povo judeu tinha direito a seu Estado nacional, dado ter sido vítima das barbáries do nazismo, ele negava esse direito às suas colônias mundo afora. E assim vai. Então, assim, tinha um incômodo, tinha um problema a ser resolvido. Dado que, veja, e a questão de lógica aqui, se o povo judeu, vítima da barbárie colonial imperialista do nazismo, tinha direito à reparação, vejam, tinha direito à reparação, por que não o povo do Quênia, da Namíbia, da Coreia, do Vietnã, da Argélia, de Angola, de Moçambique, etc, 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 do Congo, do Quênia, não tinha direito à mesma reparação histórica? Porque a ONU corria para garantir a criação de um Estado judeu e não se tinha a mesma celeridade para garantir a emancipação nacional dos povos colonizados em África e em Ásia, inclusive a maioria da humanidade, percebe? A partir desse problema foi feita uma operação revisionista, que é tirar o antissemitismo da sua longa duração histórica,
tirar o Holocausto da sua longa duração histórica de barbáries coloniais, inclusive fazer isso para tirar do banco dos réus o próprio Ocidente liberal, porque, repito, veja, eu acabei de ler para vocês trechos de Hitler falando que ele se inspirava nos Estados Unidos para pensar sua solução final, né? Tipo assim, o regime nazista, ele trazia à baila, ele trazia como exemplo histórico o extermínio dos peles vermelhas nos Estados Unidos, a segregação racial, o regime Jim Crow nos Estados Unidos. Gente, vocês já pararam para pensar num fato histórico básico? As leis de Nuremberg na Alemanha nazista são de 1935. Quando isso aconteceu, já existia há muito tempo o regime de segregação racial Jim Crow nos Estados Unidos. Eu, inclusive, debato isso, cito esse fato aqui no livro, no Raça, Classe e Revolução, mostrando que as leis de Nuremberg tiveram inspiração no regime de segregação racial Jim Crow dos Estados Unidos. Percebe? Então, assim, era preciso fazer do nazismo uma espécie de evento inexplicável. Então, veja, é muito funcional para o Ocidente liberal imperialista fazer do nazismo uma coisa inexplicável, uma espécie de mal absoluto, um negócio, ai meu Deus, que porra é essa e tal, para você tirar da compreensão histórica os elementos de conexão, de continuidade e de radicalização que o nazismo representa frente ao mundo liberal imperialista. Então, assim, você já viu, provavelmente, vários filmes que tentam explicar o ódio de Hitler aos judeus, porque quando ele queria ser pintor, supostamente, o cara que reprovou ele na galeria era um judeu, e a partir daí ele criou raiva de judeu. Isso é muito funcional para mostrar que o antissemitismo ele campeava livremente toda a Europa Ocidental, que o regime czarista russo, que era apoiado, por exemplo, pela Inglaterra, pela França, era um regime altamente antissemita, que teve o sangue de milhares de judeus nas mãos. Isso não era um problema para a Inglaterra, não era um problema para a França, não era um problema para os Estados Unidos. Isso serve também para ocultar que o antissemitismo era muito forte nos Estados Unidos, muito bem aceito, e que, por exemplo, um dos grandes empresários dos Estados Unidos, o Henry Ford, era um antissemita fanático e militante, tá ligado? Quando você diz assim, Hitler era o mal supremo, Hitler tal, tanto era assim que ele odiava todo mundo que não era igual a ele. Isso é muito bom para ocultar que a eugenia, o discurso de que existem raças superiores e inferiores e que as raças inferiores podem ser extintas, exterminadas, era um discurso que existia com muita força há mais de 100 anos na Europa Ocidental, com base científica, né? Com base não teológica, com base no discurso cientificista, e que serviu para justificar a colonização de vários e vários países e regiões de África e de Ásia, e que a eugenia fazia muito sucesso nos Estados Unidos. E que os pensadores que faziam sucesso na Alemanha nazista e nos Estados Unidos eram o mesmo. O Domênico Lossurdo cansou de fazer esse debate em livros, por exemplo, como A Linguagem do Império. Você vai ver o Domênico Lossurdo citar vários e vários autores eugenistas, racistas e antissemitas que faziam muito sucesso tanto na Alemanha nazista quanto nos Estados Unidos, tá ligado? E aí, claro, para tentar lidar com a contradição de que, como é que a gente vai justificar uma reparação histórica, não que essa reparação histórica é justa, porque ela foi feita às custas do povo palestino, mas isso é outro assunto, não é o tema desse vídeo. Mas como é que a gente vai justificar uma reparação histórica para o povo judeu e não vai franquear o mesmo direito a todos os outros povos colonizados do mundo? Vamos aqui criar um mito. Qual é esse mito? É dizer que há algo único, incomparável na história da humanidade frente ao Holocausto, e vamos retirar o antissemitismo do debate histórico sobre o colonialismo imperialista, sobre o racismo colonial. Então, assim, se você ler os autores e autoras de peso dos anos 50 que estão debatendo isso, você não acha essa separação. Repito, gente, o antissemitismo é debatido como parte de um racismo colonial que é histórico na modernidade. E aqui, veja, tem um debate teórico-metodológico. Gente,
todo evento histórico, ele tem suas singularidades. Então, assim, a gente chama, por exemplo, de Revolução Burguesa, a Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Elas não são iguais, percebe? Elas não são iguais, há particularidades, mas a gente chama de Revolução Burguesa porque entende que, frente à singularidade de cada acontecimento histórico, eles fazem parte da mesma categoria histórica, do mesmo processo histórico. Do mesmo jeito que os processos de independência nacional na América Latina, por exemplo, não foram iguais, mas a gente chama pela mesma categoria, independência nacional, processos que têm suas diferenças, singularidades, particularidades. Veja, é claro que o processo de extermínio contra os judeus não foi igual a outros massacres coloniais. Então, o extermínio contra o povo do Congo, muito bem retratado no livro O Fantasma do Rei Leopoldo, coloca na tela, Maxwell, não foi igual a, por exemplo, o genocídio praticado contra o povo armênio, que não foi igual ao genocídio praticado contra os Mau Mau do Quênia, que não foi igual ao genocídio praticado contra os povos originários da região que é hoje a África do Sul, que não foi igual ao genocídio praticado contra os povos originários do que hoje é chamado de Austrália, que não foi igual ao genocídio praticado contra o povo chinês no século de humilhação, e etc, e etc, e etc. Claro, cada processo de genocídio colonial tem as suas particularidades. Isso é óbvio. O que a gente está querendo mostrar é que eles são parte de um mesmo projeto político, um projeto colonial imperialista que divide o mundo entre raças superiores e raças inferiores e que legitima o extermínio de um povo a partir da ideia de que aquele povo é inferior, ele é incivilizado, ele é não branco ou não ocidental, percebe? Então veja, há comparação, sim, do Holocausto com outros processos de genocídio. E veja, isso não significa diminuir a importância do Holocausto. Isso não significa diminuir a barbárie que foi o Holocausto. Colocaram na cabeça das pessoas, e pare para pensar que você nunca viu um argumento bom para sustentar isso, mas colocaram na cabeça das pessoas que comparar o Holocausto com qualquer outro evento histórico é diminuir a sua gravidade. Isso é falso, gente. Isso é mentira. Isso é mentira, sabe? Porque a comparação, inclusive, era feito não só pelos algozes, que comparavam o projeto hitlerista de solução final com, como eu já mostrei, o extermínio dos povos originários nas Américas, né? Ou com o colonialismo europeu em África, como também pelas vítimas no pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o próprio processo de criação do Estado de Israel foi mobilizando muito um discurso anticolonial de emancipação nacional, acusando a dimensão colonial do projeto nazista. E aí, como eu disse, depois foi feito um projeto revisionista para tirar o antissemitismo hitlerista da longa duração histórica do Ocidente liberal imperialista e da família de vítimas do projeto colonial imperialista e dotar o Holocausto de uma espécie de singularidade absoluta que ele não é comparável a nenhum outro episódio na história da humanidade. Isso está equivocado. Simples e objetivamente. E quem faz isso, ao meu ver, está tornando incompreensível o que foi a barbárie nazista, porque você retira toda a história concreta da sala, você retira toda a longa duração histórica do colonialismo clássico, a divisão do mundo de raças inferiores e superiores a partir do argumento teológico, você tira do mundo o novo impulso de colonização a partir da Revolução Industrial e da era do imperialismo e todo o discurso do cientificismo racista, tudo isso sai de escopo, você tira de sala o apoio do Ocidente liberal imperialista ao antissemitismo em massa, de que até o aparecimento do nazismo, o grande exemplo de antissemitismo da Europa era o regime czarista. Era o regime mais brutal, mais violento de todos
contra o povo judeu. O czarismo era apoiado pelas forças ocidentais, pela Inglaterra, pela França. Quando teve a Revolução Bolchevique, teve uma coalizão de quase 20 potências, na verdade foram 21 potências, se não me falha a memória, né, 21 países capitalistas liberais para destruir os bolcheviques, para tirar o poder dos bolcheviques, acabar com a Revolução Socialista e devolver o poder à família real, reestruturar o czarismo. Gente, isso aconteceu. Tem na internet, coloca aí na tela, Maxwell. Только совсем темные, совсем забитые люди могут верить в лжи и клевете, распространяемой против евреев. Это остатки старого, крепостного времени, когда попы заставляли сжигать еретиков на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласен. Que Lenin gravou um discurso contra o antissemitismo e foi distribuído em disco para as massas russas, muitas delas analfabetas e tal, porque o exército branco, o exército contra-revolucionário, financiado com apoio da Inglaterra, com apoio da França, com apoio dos Estados Unidos, com apoio da Holanda e por aí vai, ele mobilizava um discurso antissemita. A Inglaterra dizia que a Revolução Russa foi uma revolução judaico-bolchevique. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, dizia que a Revolução Russa foi uma conspiração judaico-bolchevique. Vários meios de comunicação capitalistas de toda a Europa Ocidental e dos Estados Unidos diziam que a Revolução Russa, na verdade, era uma conspiração judaica. Foi no bojo da Revolução Russa que voltou a circular em massa o Protocolo dos Sábios de Sião, que é um documento antissemita, né, que no pós-Revolução Russa foi distribuído em massa nos Estados Unidos, por exemplo, para dizer que a Revolução Russa era uma revolução judaica, uma conspiração judaica. O Hitler tratava a União Soviética como uma fortaleza mundial do judaísmo. Sabe, gente? Então, a partir do momento que você tira tudo isso de cena, você torna incompreensível o nazismo. Você torna incompreensível o Holocausto. Você torna incompreensível como foi que o mundo inteiro olhou aquilo ali e esperou. Você torna incompreensível como é que se montou uma máquina industrial de extermínio de milhões de pessoas e isso aconteceu. Você torna incompreensível, sabe? E a partir do momento que você torna incompreensível, fica mais fácil instrumentalizar de maneira política e desonesta esse acontecimento em prol de interesses, por exemplo, hoje, do Estado de Israel para justificar a colonização contra os palestinos. Então, assim, gente, veja, não dá para a gente fazer do Holocausto um elemento incomparável. Eu acho, daqui eu vou para a conclusão, para mim tem um erro teórico na fala do Lula, que, frente à importância política da posição, eu nem debati. Quando o Lula fala assim, o que acontece hoje com a Palestina não há comparação nenhuma na história, só com o Holocausto. Isso para mim está errado, sendo bem claro e objetivo. Teoricamente está errado, que há vários massacres coloniais na história, inclusive pós-Segunda Guerra Mundial. Então não acho que é incomparável ou só comparável com o Holocausto. Eu acho que o Lula errou nessa. Mas assim, o erro para mim, e esse foi o objetivo desse vídeo, foi mostrar que o erro não está em comparar com o Holocausto, como se o Holocausto fosse algo incomparável. Não, não é. Porque isso de tornar o Holocausto incomparável, para mim, só consegue se justificar, porque não se fundamenta. Se justificar com base num brutal revisionismo histórico que exclui o mais básico do que foi o nazismo e exclui a melhor bibliografia de crítica à dimensão colonial e racista da modernidade burguesa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.